Ele vai comendo aos poucos o poder dos outros. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Episódio 99. Quantas pessoas já passaram por essa mesa, hein? E hoje tem um convidado muito especial, um convidado que deu muito apoio para mim no começo do podcast. Hoje é a quarta vez que ele senta para conversar comigo. No último episódio, ele fez previsões que foram assertivas no âmbito político e é por isso que ele está aqui de volta para comentar questões do momento, como STF, redução da escala 6:1 e a guerra no Irã. Quais são os impactos da guerra aqui no mercado interno? E para falar também do seu negócio, da hamburgueria, que é um hambúrguer maravilhoso, que é o Hamburgueiros. A gente vai deixar aí para vocês o Instagram. Então, gente, esse convidado aqui é muito, mas muito especial. Meu amigo Evandro, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Josimar, mais uma vez. Parabéns pela sua nova casa. Parabéns pela estrutura. Agradecer você, agradecer a Amanda, agradecer o Matheus e desejar que esses minutos aqui sejam instigantes, reflexivos. E para aquelas pessoas que ainda não assistiram o seu podcast, eu os convido para que tanto neste como nos próximos sejam assíduos e seus seguidores. E digo mais, se esse programa for ao ar antes do Dia das Mães, feliz Dia das Mães para todas as nossas mamães, que elas merecem. Porque por causa delas que nós estamos aqui. Com certeza, é por causa delas que a gente está aqui conversando, né? Aprendendo cada dia mais e vamos torcer para que a audiência desse podcast supere o último, que já foi um sucesso, viu, gente? O Matheus vai deixar o link aí para vocês assistirem os episódios anteriores, pelo menos o último, né, Evandro? O último verdade. Que foi muito bom. O Evandro me recebeu na casa dele, foi um podcast muito descontraído, muito bacana, em um momento que a gente não queria estar discutindo aquele assunto, né? Mas foi um momento pertinente. Evandro, mas eu queria que você falasse, igual quando você veio aqui pela primeira vez, um pouquinho do seu projeto empreendedor, o Hamburgueiros, como que surgiu, como é que está o crescimento, quais são as mudanças que você está tendo que fazer para se adaptar ao mercado. Obrigado, Josimar. Na verdade, eu vou falar da hamburgueria e fazendo também um arrasta-pé para todos os segmentos de food service no Brasil. Nós hoje inauguramos uma nova loja no Crimeia Leste. Temos um projeto para o ano que vem para o Passeio das Águas. Eu espero, daquilo que eu vou deixar aqui com você, nós superemos, né? Então, hoje, todo esse segmento de food service no Brasil tem enfrentado muitas dificuldades, né? Nós estamos aí hoje no endividamento familiar gigantesco, com tendência ao agravamento, esse é um dado. Nós estamos também aí experimentando, como nós disse anteriormente para você, a questão das canetas. Então, as canetas hoje têm assim, enfraquecido o âmbito gastronômico no Brasil inteiro, inclusive vários restaurantes de luxo já fecharam as portas em São Paulo e no Rio, e nós estamos experimentando aqui também com a tendência de que as canetas, vamos dizer assim, né, esses nossos peptídeos emagrecedores, eles também sejam acessíveis às farmácias. Tudo isso vai impactar neste segmento que é o food service. Então, a expectativa para um bom brasileiro é nunca perder a esperança, sempre se adequar à realidade que é imposta a todos nós. Então, assim, abrimos uma nova loja, é uma marca reconhecida no Brasil inteiro, inclusive nós tivemos o GP aqui em Goiânia, nós tivemos 10 famílias que vieram de São Paulo para conhecer a nossa loja, indicado pelo Fabrício do Hambúrguer Perfeito, que é o maior papa da América Latina. Então, o Pit Dog, que virou hamburgueria, que virou referência nacional. Enfrentamos dificuldade hoje? Sim, mas estamos esperançosos que em 2027, porque eu acho que em 2026 nós já estamos comprometidos, em 2027 a gente vira essa página. Então, para aquelas pessoas que te acompanham, que nos acompanham, nunca percam a esperança. Se adeque. Faça como nós citamos a questão do Ozempic e do Monjaro. Faça uma lipoaspiração nas suas despesas, no seu quadro funcional, mas evite de entrar naquele grupo
de sepultamento de CNPJ que está acontecendo no Brasil. Evandro, eu queria começar com uma pergunta já no âmbito da sua área de atuação, que é a que você mais gosta, que é o direito. E como você está nas duas áreas, no direito e está no empreendedorismo, acho que você é a pessoa mais adequada para responder essa pergunta. O que é mais importante hoje no Brasil, ou as duas coisas? Segurança jurídica ou setor econômico? O que é mais importante hoje em qualquer nação é a segurança jurídica. A segurança jurídica é um porto seguro para as empresas, para as famílias, para todos nós. Ocorre que hoje no Brasil não há segurança jurídica nem na esquina da nossa casa. Então começa lá de cima e tem aqui embaixo. Então a questão econômica é reflexo da segurança jurídica. Então o que ocorre hoje? Questão da reforma tributária. Todo governo quer impor a sua reforma tributária. Ela está em transição. Ano que vem nós temos aí o vigor da reforma. Ano que vem podemos ter um novo presidente, um novo Congresso. Pode mudar. O Supremo, ele muda a posição dele a cada 10 segundos. Nós foi até suscitado isso no Supremo, nós temos um ministro que teve 3 decisões diferentes numa semana. Um ministro do Supremo Tribunal Federal pode acabar com a CLT. Nós vamos falar em breve agora mesmo, Josimar. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que arrastou para si e suspendeu mais de 20 mil processos no Brasil inteiro que versam sobre pejotização. Ele, evidentemente que os seus pares devem seguir, ele pode acabar com a CLT. Então, se um país que é encabeçado pela maior corte não tem segurança, nós ficamos a ver navios. Então, o que nós devemos discutir de forma séria é trabalhar como que nós vamos realmente fazer um tronco jurídico. É diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que não creio, a corte americana julgou 4 processos em 2025. Já de cá, no modo tupiniquim, ele julga 20 mil cada um do seu jeito. Nós temos 11 constituições. Que país é esse que vai ser levado a sério? Que país que é esse que nós pensamos para os nossos filhos? Se o mau exemplo vem de lá. Então, respondendo a sua pergunta, a sua nova pergunta, a segurança jurídica é sim um porto seguro para uma nação em desenvolvimento, da qual acho que nós não podemos citar que nós já estamos em desenvolvimento, né? Eu acho que nós já ficamos para trás. Já passamos disso aí, né? Teve uma época que a gente falava sobre isso, que o Brasil era mais bem posicionado que a China, e hoje a China atropelou a gente, verdade, né? É verdade. Mas eu sei que quando eu vou conversar com o Evandro, a gente se empolga. Deixa eu falar logo dos nossos apoiadores antes que eu me esqueça. Sua casa merece ser única. A AWS Interiores e Planejados cria móveis sob medida que unem estilo, funcionalidade e exclusividade, aproveitando cada espaço com inteligência. Chegou a hora de transformar seu ambiente. Fale com a AWS Interiores e realize seu projeto. A gestão contábil da sua empresa pode ser mais simples e estratégica. Com a Conceitos Contabilidade, você conta com assessoria moderna, menos burocracia e soluções inteligentes para o crescimento do seu negócio. Atendimento especializado e análise do melhor regime tributário para a sua empresa. Conceitos Contabilidade, mais estratégia, menos complicação. Evandro, e não dá para fazer, você que é empresário, não dá para fazer no Brasil um plano estratégico para médio e longo prazo, porque tudo muda a todo momento. E quando a gente fala, eu comecei com essa pergunta de insegurança jurídica, eu não vejo, de todas as formas, eu trouxe você para a gente discutir muito sobre isso, eu não vejo, toda vez que eu observo, eu falo assim, agora eu acho que vai dar uma melhorada. Eu não vejo um horizonte nesse sentido. O que você enxerga? Josimar, eu acho que eu falei, eu acho que no segundo encontro que nós tivemos, que o voto é o passaporte para o futuro. Ou para o desastre. Você se recorda dessa expressão minha? Se nós não estudarmos de forma correta quem nós elegemos, não vai adiantar. Porque quem nos representa, ao chegar lá, fica mudo ou é manipulado pelo Supremo. Você já viu tantos de parlamentares que tem um aqui em Goiás que defende com unhas e dentes as mulheres.
Só que quando você liga a televisão, ela está lá apresentando um jornal. E ela, quando chegou, ela ficou calada. Mas eu apresentei 3 emendas. Quando você ver um parlamentar federal ou municipal falar, eu sou campeão de emenda, você, primeiro ponto, descarta isso. O que nós temos, e nós estávamos falando outrora, é que hoje o brasileiro ele sabe o nome dos 11 ministros, mas não sabe escalar a seleção brasileira de futebol. Isso é um ponto positivo. Nós estamos a um mês da Copa. Você não vê comentários sobre a Copa. Você fala muito mais do STF, do Congresso, do que de Copa do Mundo. Justo. Tudo isso se deve à internet, se deve também em discussões, né? Então, assim, como que nós vamos mudar a realidade do Brasil? De 2 formas. Educação. A Alemanha e o Japão tiveram guerras terríveis. O Japão foi aniquilado, sobrou pó e cinzas. Como que o Japão deu a volta por cima? Educação. França, Alemanha, mesma coisa. A Alemanha teve uma guerra histórica, não é o tema hoje em voga, mas como que a Alemanha deu a volta por cima? Educação. Por que que hoje o governo dos últimos 25 anos verdadeiramente não investiu em educação? Porque não quer que nós realmente sejamos um país de segundo, primeiro mundo. Na verdade, o canto da sereia é um, a prática é outra. Você vê como que estão as nossas universidades. As nossas universidades hoje estão a quirela. As escolas públicas, uma quirela. Quando se implanta uma escola militar, o povo todo dá até briga. Porque ali, pelo menos, vai ter um resquício de educação. Então, como que se muda a realidade brasileira? Educação e consciência cristalina sobre o voto. Nós temos que marcar como que aquela pessoa foi eleita. Eu posso citar nomes aqui? Pode. Então, por exemplo, por que... Levante, você é líder de audiência, você pode falar o que você quiser. Por que o Vanderlan Cardoso, que fala pouco e age menos ainda, e o Cajuru, que xingou, falou que o Gilmar Mendes vendia sentenças em frente à Polícia Federal, depois ficou calado. Por que que nós votamos neles? Porque a gente não queria o Marconi Perillo como senador. É o voto de rejeição. Então, como que as forças trabalham? Trabalham da seguinte forma. Vão pôr ali que ele tem uma rejeição, não por qualidade, por aptidão. Então, nós temos que ter essa consciência, vamos dizer assim, esse prisma de filtrar realmente quem presta. A grande questão, Josimar, que pouquíssimo se toca, é que tem gente do judiciário que influencia as eleições no Brasil. E eu vou te dar dados. Os presidentes de partido que verdadeiramente mandam, eles têm inquéritos amarrados no Supremo Tribunal Federal. Todos eles. Pega o Kassab, quem que é o presidente do PL que foi preso? Observe que todos os presidentes de partidos têm uma algema lá no Supremo. E como que o Supremo manipula? Ele vai chamar a ciclana aqui e vai fazer o primeiro filtro. É assim que se manipula uma eleição no Brasil. É desta forma que nós vemos por que o partido indicou alguém para o Senado e um vice que ninguém conhece. Você observou como é que funciona? Então, Josimar, é realmente assim, a estrutura de corrupção no Brasil começa lá de cima. E como que a gente acaba com isso? Com educação e consciência do voto. O jovem que decidiu as eleições de 2022, ele está mais consciente hoje, porque ele está sendo um reflexo do que nós estamos experimentando neste governo. Muda-se uma nação, então, portanto, pela educação. Eu não vou criticar o sistema freiriano que a direita critica, cada um que acha que é melhor. Mas, assim, na medida em que nós valorizamos mais uma dançarina do que uma médica que fez paraplégicos andar, eu acho que é a nossa mentalidade que tem que mudar. Exatamente isso.
E como mudar esse Congresso? Que, na verdade, o Congresso hoje ele manda muito mais do que o presidente. O presidente praticamente não faz quase nada. Se você for olhar o país hoje, ele está sendo praticamente administrado pelo Congresso e pelo STF. Aliás, vamos colocar o STF em primeiro, né? E o Congresso em segundo lugar. E você olha para o Congresso, tem todas essas amarrações. E quando você olha para a narrativa político-partidária, você tem uma polarização que coloca a pessoa o seguinte: eu tenho que votar alguém que está dentro desse espectro ou que está dentro desse outro aqui, porque eu estou alinhado a essa ideologia. Eu também acredito que o único caminho é a educação, só que eu não vejo perspectiva nesse sentido por conta dessa polarização. Essa polarização, Evandro, atrapalha a maioria das pessoas a votarem. Não pessoas Sim. como eu e você, que vota analisando o candidato, o projeto. Tem suas crenças ideológicas? Tem, mas não vem em primeiro lugar. Mas a maioria não é assim. Aí quando isso acontece, você não tem espaço. Você acabou de citar aqui. Sim. Por que nós elegemos o Cajuru, elegemos o Wilder Moraes? Porque não queria fulano de tal. Isso. E porque não tinha espaço para entrar alguém novo. Sim. Eu acho que o X da questão está nisso aqui. Que para mim é um processo de a médio e longo prazo para conseguir mudar um pouquinho aquele Congresso. Se a gente conseguir agora, na próxima eleição, pelo menos colocar uns 30% de pessoas novas que não estejam alinhadas a esse projeto de corrupção, a gente consegue ter um pouquinho de mudança. Mas, caso contrário, eles ficam amarrados. Por exemplo, vamos pegar um parlamentar que chegou novo, que não tinha nenhuma amarração política de corrupção, mas ficou preso ao seu grupo político, Nicolas Ferreira. Ficou preso ao seu grupo político. Várias coisas que ele quis avançar, de repente ele foi... Os líderes da direita chegou e falou: peraí, deixa eu colocar você no seu lugar. Isso. Então é muito difícil. Quando você sai das duas paixões ideológicas e olha como funciona o sistema, é desanimador. E eu posso dar dado aqui dentro desse contexto, eu sou de direita. Mas a direita ela padece de concertos internos gravíssimos. Eu vou citar um dado para você. Eu ia pleitear a vaga a vereador, eu lembro, empurrado por muitas pessoas. Não vou citar nomes aqui que eu amo demais, mas olha, não dá para ficar mais com esse parlamentar aqui no setor. Tem que ser uma pessoa igual a você. Mas eu não vou cair. Tudo bem, me filiei ao PL, levei minha esposa, meus meninos, tiramos foto, participei de algumas reuniões. E eu fui conversar com o chefe de gabinete do Gustavo Gayer. Ali eu percebi que não era para mim. Aí numa reunião lá, que eu coloquei as minhas vontades, né, as minhas ambições, aí gente lá dentro falou assim: peraí, você chegou agora, já quer desse jeito? Então assim, eles, dentro da direita tem um grupinho deles, a gente percebe isso. Né? Eu tenho conversado com dois amigos que um vai pleitear o Senado e o outro agora a Câmara Federal, eu tenho conversado muito sobre isso, eles não são assim. Então o que acontece? A direita tem seus gravíssimos erros e a esquerda também tem. Agora, como que a gente vai mudar a realidade brasileira? Primeira coisa, eu acho que só uma nova Constituição, eu defendo isso, até falei isso para você no penúltimo, que na verdade a Constituição de 88 não é uma Constituição, é a Prostituição de 88, porque a Constituição ela mente o tempo inteiro. No artigo 5º ela fala que todos são iguais perante a lei. Na vida prática do advogado, nós sabemos que isso não é verdade. O professor que fala isso em faculdade mente, porque o advogado ele tem que ajoelhar para o juiz. Essa é uma verdade. Você tem que pedir esmola para o juiz te atender. Não existe hierarquia. E imagina o pobre coitado diante de um juiz. Mas é fórum. Não, mas o juiz dá carteirada em estágio também. Então a Constituição ela mente o tempo inteiro. Então, somente através de uma nova carta magna, verdadeira, tirando os vícios. Por exemplo, um governador nomeia como caiado 10 desembargadores. O Marconi nomeou 12, um deles é a madrinha dele. Como que um governador desse vai ser condenado pelo Tribunal de Justiça? Né? Um governador nomeou 13 conselheiros do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Que dia que as contas desse governador vai ser desaprovado? Isso é um vício constitucional que tem que ser corrigido. Nós temos 11 ministros. Um foi advogado, o outro foi amigo, o outro seria office boy. Então, como que um executivo
indica um membro de um poder, um fica refém de outro. Isso é um vício que a Constituição tem que corrigir. Como, por exemplo, que um juiz ele é flagrado vendendo sentença e ele ganha de presente uma aposentadoria compulsória. Tem que ser corrigido isso. Por que, por exemplo, um promotor de justiça ele agride um advogado em audiência, ele ganha um prêmio lá dentro do Ministério Público? Por que juiz e promotor existem duas colunas de promoção? A de antiguidade e por merecimento. Você sabe como que um promotor de justiça e um juiz são promovidos por merecimento? Então eu sou aprovado no concurso público, eu fico 3 anos lá no interior, em estágio probatório. Fico 3 anos lá, vamos dizer, lá em Porongatu. Depois desse estágio, apesar que aqui em Goiás fica 1 mês para quem tem os abraços afagados. Mas o que acontece? Depois de 3 anos, ele vem na primeira entrância, segunda entrância e terceira entrância. Para bom entendedor ver e compreender. Primeira entrância com marca cidade pequenininha. Segunda média, a terceira é Goiânia, Aparecida, Rio Verde, já está aí. Como que um promotor ele migra de uma comarca pequena para uma média para outra? Vai por merecimento. Faz um mestrado, julga mais rápido, assim. E o outro, esse é por antiguidade, e o outro é por merecimento. O que é? É quando o Procurador-Geral de Justiça pede um favor. É quando o corregedor pede um favor. Merecimento. Tem que corrigir isso na Constituição. Um juiz que passa no concurso, passa 3 vezes, já está no tribunal como auxiliar do desembargador. Então, essas falhas devem ser corrigidas na Constituição. Como que você muda a Constituição? Por legislação, não é? São legisladores, correto? Qual é o legislador hoje, na Câmara Federal e no Senado, que fala de uma nova Constituição? Qual deles tem a coragem? Eu tenho uma tese, eu não sou contra o Supremo Tribunal Federal como instituição. Mas como está e como pode piorar, eu defendo uma tese. Nós vamos despedir do Supremo Tribunal Federal, agradecer essa instituição, nós vamos colocar no quadro histórico, nós vamos pegar os 11 ministros, desce os 11 para o STJ. Nós teremos 3 instâncias. Então nós vamos ter uma corte que vai tratar dessas questões dentro do STJ. É a única forma. Porque fica mais difícil de você corromper 40, 50. E mudar essa forma de indicação. Então, assim, não é questão de ser drástico, ser, vamos dizer, bem radical. Ou você faz isso ou a gente não vai sair do lugar. Faça direita, faça esquerda. Nós não vamos sair do lugar. E o formato de indicação também, Evandro, eu acho muito injusto, não sei se você concorda, porque aí quem fica mais tempo no poder tem maioria no STF. Sim. E querendo ou não, num país corrupto como o nosso, vai ter mais vantagens. Com certeza. Aí um momento vai ser de um lado, um momento vai ser de outro. É. E aí a gente fica à mercê disso aí. A gente tá vendo isso agora, que eu queria que você comentasse. A indicação do presidente, do ministro do Supremo, que pela primeira vez foi negada. E aí tem várias interpretações. Eu queria ver qual que era a sua. Tem a interpretação de que ele era um aliado do ministro indicado pelo Bolsonaro, que ia avançar a investigação do Banco Master, e ninguém quer que avance essa investigação, inclusive os principais ministros do Supremo não querem que avance essa investigação, e grande parte do Congresso, que estão completamente desenvolvidos, esquerda, direita, centro. Eu queria que você comentasse esse assunto e qual é a sua interpretação. E voltando principalmente nesse ponto, porque esse formato de indicação, a gente vai estar sempre nesse vício. Se amanhã a esquerda sai e a direita fica por 8, 12, 16 anos, ela vai ter maioria no STF. A gente vai ficar na mão do mesmo jeito. Justo. O que eu quero falar aqui, Josimar, é para um público que é de esquerda e de direita ou de centro. Eu falei isso para um amigo meu, que eu amo demais. Eu acho que é um amigo meu, assim, de esquerda, que a gente conversa e a gente se abraça e se beija. Na verdade, eu nem tenho tempo para isso. Eu perguntei para ele, o dia que o canhão do Alexandre de Moraes esgotar as balas para a direita e mirar para a esquerda, como é que vocês vão reagir? Porque agora até a imprensa percebeu o bicho que criou.
Você entendeu? O que nós temos que discutir, e nós sabemos como é... Não, e você fez essa previsão no último episódio, Sim. gente. Por isso que vale a pena assistir. Você falou isso do Justo. Alexandre de Moraes. Falou, e a hora que ele começar a agir pro outro lado? Que Isso. tá acontecendo agora, né? Isso mesmo. Que ele tá encurralado, É. né? Então, tudo isto... e nós sabemos como que ele chegou lá, ao Supremo, né? Fazendo um favor pro Michel Temer. A Marcela Temer. Nós sabemos o porquê. Então assim, o que eu digo? Eu não vou culpá-lo por ser quem o é. Eu não vou culpar também quem o indicou. Em relação ao Lula indicar o Jorge Messias, é uma prerrogativa do presidente indicar quem ele quiser. Eu acho que o Lula perdeu uma oportunidade de prestigiar as minorias como a esquerda pretende há 60 anos. Uma mulher, uma trans, Uma mulher negra, né? um indígena, mas não. Ele quer um amigo para ser o Logamanos dele o tempo inteiro no Supremo. E o Jorge Messias, se não me falha a memória, tem 38 anos. Ficaria mais 40 anos no Supremo. Você imagina, 40 anos no Supremo. Então, assim, a questão para que as pessoas entendam, não sou contra a indicação, além de que ele quiser. O que aconteceu foi porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chantageia o presidente da República. Sim. Então, por que ele está chantageando? Porque o Davi Alcolumbre queria um indicado dele, não do presidente. Olha em que circo que nós estamos. E eu não vou ficar especulando que o Alexandre de Moraes interferiu ou não. Eu não vou cair nessas conversas da direita, não. Vou por dados. Por quê? Eu não sei se você se recorda. O Bolsonaro indicou o André Mendonça, ficou travado também na CCJ. Teve que fazer uma série de barganhas com o presidente do Senado à época. Então, assim... Só que o Bolsonaro resolveu isso antes de chegar na votação, né? É. No caso do Lula, acho que foi um pouco de prepotência, achou que isso não ia acontecer. Poderia, não, seria inviável. Foi uma grande surpresa, na verdade, né? Inclusive, o André Mendonça estava dando apoio a ele. Mas o que nós temos que deixar de aula para esse nosso encontro maravilhoso? Nós precisamos começar a discutir mesmo dentro de casa. É uma nova Constituição, uma Constituição que pega esses vícios malignos. São esses vícios que acabam com a nossa nação. Porque se um juiz tem rabo preso, um desembargador tem rabo preso com o governador, como é que esse desembargador vai julgar com imparcialidade? Nunca. Você falou de parlamentar que fala sobre isso, me fez lembrar o Kim. O Kim Kataguiri é o único que eu vi falando de uma nova constituinte. Ele fala que é difícil, que ele não vê espaço hoje para votar isso, mas ele fala que é a única forma que tem. Sim. Principalmente por essas questões que você está citando aqui. Ele fala assim, o sistema é feito para corrupção. Ele foi todo desenhado para isso, porque fica um preso ao outro. Presidente do Senado preso ao presidente da República. Presidente da República preso ao ministro do Supremo. Ministro do Supremo preso ao presidente do Senado. Por quê? Tem 72 pedidos de impeachment. Por que o presidente do Senado não coloca nenhum? Porque o presidente do Senado tem 14 inquéritos engavetados. Esse sistema que o Supremo desenvolveu, e eu falo para você, Josimar, com muita assim, tranquilidade, porque antes da pandemia eu viajei com o Carlos Veloso, ex-ministro do Supremo. Nós estávamos em Campinas, fomos para Belo Horizonte. E eu, assim, nem toquei em assunto, assim, mas foi muito, né? Ele muito elegante com os cabelos brancos dele, né? Eu estive com o Joaquim Barbosa, então era um outro Supremo. Aquela época era diferente. Né? O que o Supremo faz hoje? A gente tinha um respeito pelo Supremo. Demais. Como é que o Supremo faz hoje? Hoje o Supremo, cada gabinete tem uma equipe da Polícia Federal, por conta deles. Inclusive o Fábio Shor, que é o que está aí em voga, hoje ele está lá no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Como é que o Supremo faz? E fez isso com o Gustavo Gás esses dias. Ele vai... Alguém faz um pedido ao ministro, o ministro vai lá aqui no Josimar, no escritório do Evandro, busca apreensão, ninguém sabe o porquê, e abre um inquérito. Aí, o que o ministro faz? Ele pega este inquérito e coloca aqui na gaveta. Aí, o que o ministro faz? Manda um recado. Falou, Josimar, pega leve, o ministro é uma pessoa boa, agora tem esse inquérito. Por isso que muitos diminuem o tom, somem do mapa,
público por causa disso. Então, essa forma como o Supremo julga não é a mais sensata, não é a mais correta no Brasil. Não existe imparcialidade desta forma, de querer chantagear parlamentar. Se você pegar, por exemplo, quais foram os traficantes que foram soltos pelo Supremo, eu acho que eu tenho um dado, 112 traficantes nos últimos 10 anos. Olha esse dado. Traficante de altíssima periculosidade, que inclusive fugiram depois que houve a concessão via habeas corpus pelo Supremo. Então, olha que esse formato que o Supremo se enlameou não se corrige. É difícil uma nova Constituição? Hoje seria, mas pode ser que daqui 6 meses não. Quantas nações se levantaram contra aí? Se insurgiram contra a atual Constituição? Então, quando eu penso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Lula, a gente tem que fazer uma análise filosófica e sociológica que eles são só atores. Que o problema maior é muito maior. É exatamente é isso. Enraização. Eu gostei muito que você fez essa fala, Evandro, porque você é um cara muito respeitado na direita, porque muita gente não entende. Quando eu vou discutir com a pessoa esse ponto, ele acha que eu estou sendo esquerdista. E não é. Ele é um ator do sistema. Enquanto a gente tiver com essa venda no rosto, imaginando que a culpa é exclusivamente dele, a gente não vai mudar nunca. Nunca. Porque ele é só um ator do sistema. A frase que você fez foi cirúrgica. Ele é um ator do sistema. O formato do sistema hoje, ele é feito para corrupção. Quando você entra lá, ou você se corrompe, ou você vai ser jogado fora, como foi o Joaquim Barbosa. Sim. Foi convidado para sair. Justamente. Convidado para sair. E hoje é Carmeluz. Tá e quem não aceitou foi eliminado, né? Uhum. A gente teve aquele que teve o avião que caiu. Teori Zavascki, né? É. A gente tem aí várias especulações sobre Eduardo Campos, Celso Daniel e tal. Então, assim, quem não aceita são coincidências brasileiras. O André Mendonça teve 2 voos cancelados por falha mecânica, também o Luiz Fux também. São coincidências, né? São coincidências que foram aprendidas, pode ser com muita maldade. Agora, você é a primeira vez maldoso no nosso podcast. Foram aprendidas muito bem em Cuba. Entendeu? Evandro, vamos voltar um pouco de novo para as 2 áreas que você atua. O cenário nosso atual hoje, ele defende mais o trabalhador e prejudica quem gera emprego? Essa afirmação faz sentido para você? Quem gera emprego hoje é o que mais recebe a carga e a sobrecarga de um governo que gasta o tempo todo batendo 1 trilhão de arrecadação de impostos sem devolver nada para nós. Hoje a carga tributária é a maior do planeta Terra e pode aumentar ainda mais. Então, hoje, quem emprega é que sofre as penalidades de se empregar. Você pode me perguntar, tudo bem, Evandro, mas aí o pessoal que trabalha de segunda a sábado, não tem dia de descanso, ganha pouco e tudo. Sabe como é que se corrige isso? Diminuindo imposto. Diminui o imposto da folha de pagamento. Por que o governo, por exemplo, não diminui os impostos da folha de pagamento? Você paga um salário de 2 mil, na verdade está pagando 2.800 para o governo. Por que o Estado não diminui essa carga tributária para que aquele que gera emprego gere mais emprego e depois também alivie uma jornada de trabalho, por exemplo? Você entendeu? Então, hoje, o empresário... Por que tem muitos empresários que deram saída fiscal do Brasil? Estão hoje no Paraguai. Nós temos 30% das empresas no Brasil com pedido de recuperação judicial, gente. Pelo amor de Jesus Cristo. Quem for o próximo presidente do Brasil está lascado. Vamos falar essa linguagem do jovem. Está lascado. Ele vai, se for reeleito o atual, que Deus o abençoe, e se for um novo, você imagina isso. O nosso superávit já está chegando a 97% só com gasto público. O ministro Naves falou que não vai ter dinheiro do TCU. O ministro Nasser falou que em 2028 não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria. Só que o que é importante é ser reeleito.
O importante é eu falar mal do Alexandre de Moraes. E os verdadeiros problemas estão cada vez aumentando. Evandro, mas a gente não esbarra no sistema que ele não corta gasto. Porque de um lado você vê alguns políticos do centro, da direita e até alguns da esquerda que falam em redução de impostos. Mas esses mesmos políticos votaram recentemente aumento do fundo eleitoral, aumento dos salários dos servidores públicos. Eles votam aumento assim da noite para o dia. Sim. Né? E aí, porque quem paga isso? Somos nós. Sim. Através dos impostos. Sim. Então, quando a gente fala em redução de imposto, mas aí o governo tem um teto de gasto, ele tem as contas que ele tem que equilibrar. Aí a gente já tem um governo gastador, mas ao mesmo tempo a gente tem um Congresso que fala uma coisa e faz outra. Uhum. Eu não sei se eu estou sendo muito pessimista, mas eu não vejo mudança nisso aí não, porque É muito os difícil. gastos ninguém vota. Se a gente for pegar no ano passado, a gente teve mais de 300 votações que foram em conjuntos entre esquerda e direita quando era para benefício próprio. Principalmente quando era aumento de questões salariais, benefícios. Aqui na Câmara dos Vereadores, recentemente, não sei se você lembra, não sei se foi no início do ano, eles queriam aumentar o salário deles, um benefício, não sei se era o salário ou era um benefício, que era 11 mil, brigaram, ficaram por 6 mil e conseguiram aumentar. E aí, quando eu olho para essas questões, que poucas pessoas olham para isso, olham muito, muito pela narrativa, porque eu vou muito pela frase do Fábio Marçal. Tá, beleza, é isso aí, mas como? Como que vai ser feito? Porque assim, tá todo mundo preso da narrativa. Um grupo preso da narrativa de um lado, preso da narrativa do outro. Mas vamos olhar o que essas pessoas que estão promovendo essa narrativa estão fazendo. Elas só estão aumentando o gasto público. Porque o governo não gasta sozinho. Esse governo é um governo gastador? Sim. Sempre foi gastador. Não mudou nada. Mas e o Congresso? O Congresso continua gastando muito mais. Desde quando veio o orçamento secreto, o Congresso tomou conta do país e está só aumentando. Ele tomou uma fatia do bolo muito maior. É isso aí que me deixa desanimado. Eu não vejo muita perspectiva de mudança. Eu vejo o Partido Novo, não sou filiado a ele, mas me parece que é o único partido que não usa o fundo eleitoral. Não, usa só o Partido Novo. Eu acho que já é uma esperança igual de uma nova Constituição. Né? Então, se nós temos um partido que já não usa o fundo eleitoral, opa, vamos olhar para quem faz parte desse novo. É uma tendência. Mas se nós não formos lá na raiz... É porque eu estou sempre aqui provocando você para a Claro. gente ir para a causa. Porque assim, se a gente não vai na causa, a gente vai pegar alguma narrativa, o político vai pegar as trends de pesquisa, ver, tá falando isso aqui, vai montar uma narrativa e vem ganhar a eleição. E vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. É só uma nova Constituição. Uma Constituição que prevê que inquéritos em qualquer instância tem 90 dias para terminar. E que nesse texto constitucional nenhum poder judicante tem o poder de alterar. Por exemplo, nós temos um inquérito que pode durar 30 anos, né? Que é o inquérito da chantagem. Qualquer um pode estar nesse inquérito. Mas aquele inquérito, ninguém tem autonomia para barrar ou ninguém tem interesse em barrar aquele inquérito? Só tem uma pessoa para barrar, o presidente do Senado. Que não Você tem entendeu o que é o círculo vicioso? Porque está preso, né? Então, assim, o presidente do Senado tem inquérito lá. Porque o irmão dele tem uma... Não sei se você sabe disso. Tá lá. Então tá lá. Então não tem como. Não tem solução. Então, assim, agora... E você não elege um presidente do Senado sem fazer amarrações antes. Aí o cara já chega lá comprometido. Por que eu falo para você que a direita mente também? O PL ajudou a eleger o presidente da Câmara, que é o Hugo Mota, e ajudou a eleger o presidente do Senado, que é o Davi Alcolumbre. O PL ajudou. Depois eles vieram pensando, nos traíram. Você entendeu? Então, Josimar, assim, essas costuras que são feitas em prol do poder pelo poder é que devem ser sanadas por uma nova Constituição. Eu bato nessa tecla, vou morrer batendo nessa tecla. Hoje, a gente tem pouquíssimas pessoas, amanhã podem aumentar essas pessoas, em breve parlamentares vão suscitar isso nas tribunas, somente através de uma nova Constituição Federal, em que essas costuras, essas rupturas institucionais, essas
coisas que foram feitas justamente para beneficiar um em prol do outro sejam extirpadas de nova Constituição. E eu falei para você, essa Prostituição de 88, ela começa mentindo do começo até o fim. Principalmente o artigo 5º, no seu caput, que já começa por ali. Então, assim, eu sei que os constitucionalistas vão se reclamar, porque são pilares e tudo, né? Mas quando a gente pega a letra da lei, de fato, a Constituição mente do começo até o final. A Constituição hoje, ela dá muito essa brecha para o STF interferir tanto, Evandro? Qual que é o que está acontecendo, que a gente está vivendo? Essa interferência toda é a ausência do Congresso de tomar decisão, que o STF interfere demais, ou é porque ele está entrando aonde que não poderia? Na verdade, o Supremo, desde quando foi realmente as primeiras constituições, ele nunca teve esse poder como tem hoje. Porque a pergunta que às vezes as pessoas querem saber e querem também ter resposta é a seguinte: por que que esses 11 ministros, todos eles, governam o nosso país? A grande questão é que os ministros foram testando cada governante. Vamos pegar um caso clássico. O Bolsonaro nomeou o Ramagem para ser diretor da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes impugnou. Ali foi um teste. O que o Bolsonaro fez? Recuou. Essa questão do inquérito da fake news, como é que começou? A revista Cruzoé fez uma reportagem do Dias Toffoli, amigo do meu amigo. O que aconteceu? Abriu-se um inquérito da fake news. A imprensa calou. Então, como é que um ditador vai fazendo? Ele vai comendo aos poucos o poder dos outros. E a gente vai ficando calado. Como nós somos uma nação representada por parlamentares que têm problemas, o poder que dita as regras vai só aumentando. Só aumentando, só aumentando. E isso vem, se você for fazer uma análise, isso, na verdade, eu fazendo uma análise bem séria, isso começou quando as audiências do Supremo começaram a ser transmitidas. Porque aí o ministro começou a ser protagonista do Brasil, a dar entrevistas, a ligar para parlamentar, a chamar um parlamentar para discutir um projeto de lei, aí o parlamentar, eu vou encontrar com o ministro. Ele foi testando, foi ganhando. Uma coisa que era para trazer transparência, acabou trazendo protagonismo, né? E aqui, Josimar, aqui vai a minha crítica ao nosso presidente, nosso ex-presidente. Ele teve a faca e o queijo na mão. Chegou um projeto de lei para proibir as decisões monocráticas do Supremo. O que ele fez? Ele rejeitou. O Bolsonaro teve poder nas mãos para falar assim, a partir de agora, nenhum ministro mais pode dar uma decisão monocrática. Ou seja, aí fizeram todo aquele... Não, presidente, ele vai amansar... E aí ele caiu na cova dos corvos. Mas eu acho que não foi só isso, não. As amarrações para proteger os filhos, né? Também. Essa era a questão. Pode ser quando também. Você pega lá do inquérito da Lava Toga, que estava lá no Senado, desempate, para abrir uma CPI para investigar os ministros. Quem que deu o voto para não fazer isso? Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Entendeu? Aí você volta lá quando o Lula foi solto. A mesma questão. Então, assim, você tem uma série de coisas que é tudo amarração. Amarrações. O Lula foi solto por questões de amarrações políticas. Sim. Bolsonaro está preso, seja uma justiça correta ou não. Muito em breve vai estar solto da mesma forma que foi solto o Lula por questões de amarrações políticas. Justamente. O filme se repete. Mas eu queria voltar a um outro ponto. Mas você me perdoe pela primeira vez te interromper? Sim. A política pela política, Josimar, faz parte do jogo político. O que nós não podemos aceitar mais, e a nação em breve vai se revoltar, a imprensa já se revoltou, né? O que nós não podemos aceitar mais é um ministro decidir coisas de uma nação. Um ministro, uma cabeça. Não podemos aceitar isso. Tudo bem que o Bolsonaro errou, né, e tudo, mas nós não podemos permitir que um ministro, por exemplo, acabe com a CLT. Então isso nós não podemos aceitar mais.
Você não acha que vir à tona esses indícios de envolvimento do Alexandre de Moraes e outros ministros com o Banco Master não foi o sistema dizendo o seguinte, olha, esse pessoal está ficando muito grande, deixa se a gente soltar algum podre deles aqui? Na verdade, o que acontece? Você, quando vê uma pessoa gritando demais, ameaçando demais, ela é uma cortina de fumaça para fazer os trambiques atrás. Tudo isso é fazendo assim no TSE, toda esse teatro com o poder que ele tem, prende velhinha e tudo, mas é tudo uma cortina. Mas por trás, o que ele estava fazendo? Agora, minha pergunta, eu falo, é só ele? O escritório da esposa, aquilo ali, aqueles contratos de consultoria, o tanto de políticos receberam consultorias, valores estrondosos. Eu que sou consultor há 17 anos, nunca tive um contrato nem próximo daquele ali. Mas eu vou falar uma coisa para você, Josimar. Aqui eu vou fazer uma advocacia para o ministro Alexandre de Moraes de graça, não precisa nem pagar, viu, ministro? O Alexandre de Moraes, por mais que o contrato da esposa dele com o Banco Master seja maior que a do Neymar, ele é uma galinha no galinheiro. Sim. Se você vê por que a OAB não fala nada, tá caladinha. Você pega lá o presidente nacional da OAB e pega só os conselheiros federais de São Paulo e vê quais são os processos que estão no Supremo. Aqui tem uma chantagem jurídica. Então, por exemplo, então, por isso que a OAB se cala? Calada no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Quando começa um em São Paulo, aí um processo, alguém liga assim, doutor, o processo da senhora está aqui, nós já vamos pôr em pauta de julgamento. Aí ela cala a boca. É assim que funciona. Caça às bruxas. Isso é uma justiça imparcial? Isso é uma justiça dos piores dos mundos. Quando eu falo para você, é porque, por exemplo, o presidente nacional da OAB tem um escritório em São Paulo. Vai olhar os processos dele. Inclusive aquele Cacai, que é um advogado criminalista que andava de bermuda no Supremo, ele ficou com vergonha quando descobriu o contrato advocatício do Master com a Viviane. Então, assim, existe uma corrupção generalizada e ela está começando a aparecer agora os intestinos do Poder Judiciário, que nós já sabíamos, né? Mas agora da mais alta corte. Tem curso, acho que é R$16 mil, como atuar em cortes superiores. Você sabia disso? Tem cursos em Brasília de como você atuar em cortes superiores. TST, STM, TST, STF, STJ. Sabe para que serve esse curso? Eu imagino. Para fazer lobby, para fazer encurtamento processual para receber honorários. Então, sim, eu defendo que haja uma nova Constituição e eu, na atual envergadura da OAB, eu defendo que já também a desnecessidade de nós termos OAB. Não tem necessidade porque não há representatividade. Aparece, por exemplo, um presidente da OAB falando de prerrogativa e tudo, né? Mas se nós formos olhar, né, não há necessidade. Antigamente se via a OAB nas salas de aula, explicando para os alunos. Nós via realmente a OAB visitando os presídios, visitando as igrejas, as creches, fazendo visitas probas ao chefe do Poder Executivo. Hoje não. Hoje, membros do OAB sentam na casa do desembargador para escrever um acórdão. Então, assim, vou falar aqui 100 vezes. É necessário uma nova Constituição para homens grandes. Aquele filme Gladiador, o Décimos Máximos Merídios, que foi adotado por Júlio César, ele falou uma frase clássica naquele filme. O que você faz nessa vida ecoará no futuro. Então o brasileiro tem que largar os seus 72 feriados e finais de semana. Lá, é o país que tem mais carnaval, mais feriado no mundo. O Brasil tem que largar a sua cervejinha, a sua picanha, que foi endereçada de forma mentirosa para nós. O brasileiro também tem que deixar também, Josimar, e aqui vai uma crítica também, de ficar lotando as igrejas de domingo, porque nós passamos hoje numa fase seguinte, igreja cheia
o tempo todo, mas feminicídio aumenta, criminalidade aumenta, drogas aumentam. O evangelho também perdeu, porque também os evangélicos também estão sendo usados pela classe política. Então é preciso levar essas reflexões saudáveis, cristalinas, primeiro para os nossos filhos, para os nossos irmãos, deixar as paixões políticas, porque o sistema quer que a gente fique batendo boca um com o outro. Sim. Eles não querem que nós construamos uma nova Constituição. Você sabe que eles só batem boca na frente das câmeras, né? Fora das câmeras, Nossa. eles almoçam juntos, eles se reúnem juntos, eles votam em projetos a benefício próprios. O sistema se reorganiza quando um está ficando fora. Você vê com hoje o Alckmin, que é vice do Lula, no passado era inimigo político, né? Então, você vê essas alianças sendo feitas o tempo todo. Mas, continuando nessa linha de brasileiro, de trabalhar, de feriado, qual a sua opinião em relação ao fim da escala 6x1? Você acha que o formato que está caminhando no Congresso é sustentável no Brasil? Josimar, respeito as duas opiniões, são conflitantes, mas eu só faço uma pergunta para os dois lados. Quem é que vai pagar a conta? Quem que vai pagar esta conta? Se o governo federal falar, nós vamos suavizar a carga tributária para que você permita que o seu funcionário usufrua 2 dias por semana, maravilha. Agora, se o governo se esquivar, isso vai ser cair no colo do empreendedor, do empresário. Aí eu faço uma pergunta sem viés político. Se isso recai em torno de 20% a mais no seu custo de mão de obra, o empresário tem condições hoje de aumentar em 20% o custo de obra? Se ele não tiver, para quem que ele vai devolver esse custo? Para o produto, para o consumidor. Então, aqueles trabalhadores hoje que estão comemorando antes da hora, porque está na CCJ do Senado, uma vez aprovado no plenário, vai para a Câmara, lá na Câmara. Então, como é uma PEC, e uma PEC nós precisamos de uma votação qualificada, 3/5 nas duas casas, é difícil, mas pode passar. Aquelas pessoas que estão comemorando hoje vão falar assim, doutor Evandro, eu vou descansar mais um dia com a minha família. Eu concordo. Agora, e esses 20% que vai ser repassado no preço final dos produtos? Eu estava citando para a Amanda agora há pouco. O padeiro chega às 7 horas da manhã e sai às 15. Com a redução, ele vai sair às 14. Ele vai reduzir a produção dele. O que o dono da padaria vai fazer? Vai aumentar o preço do pão. Então é matemático, não é viés político. Todos nós queremos que todo mundo descanse um pouco mais. Por isso que eu defendo que o contrato de trabalho seja discutido entre empregado e empregador. Nós precisamos sair desse estado que nos oprime. E aí, em ano eleitoral, no sentido de avaliar como angariar mais votos, vem uma proposta dessa. Nós temos uma proposta de 2015 do senador Paulo Paim do PT. E nós tínhamos uma loucura da Érica Hilton também, traduzindo de 6x1 para 4x3. Você imagina trabalhar 4, descansar 3. E as pessoas não fazem uma projeção no futuro se recair sobre o empresário esses 20% a mais. Então, eu concordo. Eu acho que a pessoa deve descansar. Eu defendo, na verdade, uma coisa mais ampla, mais lato sensu. Como? Deixa o Josimar discutir com o seu funcionário como é que deve ser esse contrato, dentro do SPEC jurídico, constitucional certinho, que não pode ultrapassar isso, negocia isto, certo? Então, eu defendo que haja essa liberdade. Como não há, eu gostaria muito que o governo federal, que arrecada mais e gasta mais e mais, e ninguém sabe para onde que vai, que o governo fala assim, eu defendo a escala 5x2 e, em contrapartida, eu vou suavizar a tributação sobre a folha de pagamento. Talvez as pessoas não saibam, mas um funcionário que recebe R$2.000 por mês, ele custa inicialmente R$2.800 para o empregador. Isto dentro de um contrato individual de trabalho normal, sem nenhum infortúnio, sem nenhum acidente, sem nenhuma gravidez.
Então é muito oneroso a carga tributária para o empregador. Aí, e eu queria aí uma crítica para uns, para outros, eu vejo muitas pessoas na internet que podem falar o que querem, graças a Deus ainda, né? Nós não sabemos até quando. Só não pode citar o nome de um ministro. Se falar é um problema, né? Essa é a nossa liberdade. Esse é o perigo. Nós citamos muito aqui, mano. Não, mas aqui eu falei até como advogado dele, né? O que acontece? Existe uma mentalidade de colocar uns contra os outros. Existe um spec político de criar essa divisão, né? Entre empresário e empregador. Isso, de brancos e negros, pardos e vermelhos, assim. Esse é a spec partidária desse partido. Então nós temos que estar bastante atentos. Por quê? Por que essa proposta não foi iniciada lá no início do governo? Agora, justamente faltando 6 meses para acabar essa gestão de 4 anos. E nós temos que observar, nós temos 4 propostas, hein? Nós temos a do Paim, acho que do Antônio, da Érica Hilton e do governo. Todos os... Então, 3 do PT e 1 do PSOL. Nada contra isso, tá? Que eu gosto muito de algumas pessoas de esquerda. O Pedro Wilson é um amigo meu, por exemplo. Né? Então, assim, nada fez contra. Fez um trabalho incrível aqui, né? Que colocou, ao invés de fazer a maioria dos governos populistas que pega as pessoas e coloca em regiões afastadas da cidade, fez aquela inclusão, né? Que perto do Flamboyant, criou aquele condomínio com valores acessíveis e trouxe o pessoal para próximo, né? Foi um projeto muito bacana. Muito bom. O falecido Darcy Corse, a Adriana Corse tem uma paixão imensa por ela. Então, nada contra. Agora, o que nós temos que ver é o time. E o modelo que está sendo colocado, né? A discussão, acho que ela faz parte. Agora, o modelo que está sendo colocado... Você me fez uma observação. Evandro, mas será que alguém de direita pode dar o voto sim a favor dessa redução na jornada? Eu falo para você que sim. Porque no ano de eleição, a pessoa não vai ter o tempo de explicar para o leitor, aquele que não tem tempo de ouvir uma discussão desse calibre, por exemplo, ela não vai ter tempo de discutir. Porque se ela entender que ela vai descansar, mas o produto que ela vai comprar, eu poder viajar com os meus filhos, a passagem vai ficar mais cara. Tudo vai ficar mais caro 20%. Isso aí não é o doutor Evandro, não é o Josimar, não é a Amanda, não é o doutor Demóstenes Torres, que é meu amigo, não é ninguém. A FEComércio falou sobre isso. As entidades de alta patente do Brasil estão falando entre 17% e 23% do produto final. Então é van. E eu falo, isso é uma enganação. Essa PEC é uma enganação para ganhar a eleição. Infelizmente, tanto de esquerda quanto de direita. Evandro, eu queria voltar só na questão dos juízes, que eu queria que você explicasse, que muita gente não entende, eu também entendo pouco. Queria aprender com você hoje. Por que o juiz, quando ele comete algum delito, a punição para ele é uma aposentadoria compulsória? Nós, desde a infância, nós estudamos sobre castas. Lembra disso? Então, para quem não sabe o que é casta, é um pequeno grupo da sociedade, seja medieval, egípcia, a que for. É um pequeno grupo de pessoas que mandam e desmandam. Eles se autodeterminam, se autopunem. E essa autopunição, às vezes, é uma coroa. E nós temos hoje no Brasil esse privilégio para essa casta, que é a casta que prestigia os magistrados e os promotores. Então, quando um juiz é flagrado, existe um processo, um inquérito em trâmite, tem toda uma investigação, e a polícia sabe que para prender um magistrado tem que ter todo um arquétipo de vigor, de juridiquês, até advogado, tem tudo, tem todo um processo para falar assim, não cometeu. Então, gravou, então tem todo um trâmite. Então, quando o juiz ele é flagrado, vendendo sentenças, gravações e tudo, ele tem um processo de defesa, ampla defesa, com seus pares, né? Com seus pares. Que não tem interesse nenhum em prejudicá-lo. Então, aí ele recebe uma punição, que é o encerramento da sua carreira como juiz ou como promotor,
E esse encerramento chama-se aposentadoria compulsória. E para quem não sabe, a compulsoriedade é a obrigatoriedade. Você é obrigado a aposentar, mas você vai para sua casa e vai receber os seus proventos vitaliciamente. Isso deveria e deve mudar. Tem casos que o CNJ tem caçado, viu? A aposentadoria compulsória. Mas raríssimas exceções. Como eu disse para você outrora, existe a promoção por merecimento e por antiguidade. Merecimento é quando, por exemplo, um ministro do Supremo ingressa com ação lá na primeira instância, esse processo já julga, já voa. Em 3 meses já tem que ter condenação. Então aquele juiz tem um merecimento, concorda comigo? São os favores constitucionais permissivos da Carta de 88, que deveriam e devem mudar. Ou seja, o único caminho, como você falou o podcast inteiro, é uma nova Constituinte. Uma nova Constituição. Agora o difícil é o como. É isso que está difícil. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Eu vou isso? explicar para você, Josimar, mas está muito simples. Você é cristão, também eu sou cristão. A palavra do Senhor não mente. Nós mentimos todos os dias e pecamos todos os dias, mas a palavra do Senhor não mente. A palavra do Senhor fala que a gente não deve jogar pérolas aos porcos. Isso é um princípio. Concorda comigo? O Senhor cita vários tipos de parábolas. A grande questão é o seguinte: como é que a gente vai mudar o Brasil? Com perguntas. E aqui eu vou fazer uma brincadeira com meu amigo Pablo Marçal. Faça perguntas. Vamos, a partir de hoje, lançar um desafio no Brasil. Você vai perguntar por seu parlamentar: você é favorável a uma nova Constituição? Sim ou não? Se ele perguntar por quê, mostra só esses 5 caminhos: favorecimento mútuo, promíscuo entre a magistratura e o poder executivo através de indicações. Ninguém é verdadeiramente igual perante a lei. Nós não temos um salário que realmente a Constituição fala que deveria nos consagrar: educação, cultura, lazer. Não temos. É isso. Você acha que nós devemos ter uma nova Constituição a partir de 2027 ou então começarmos a discutir uma nova Constituição? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para os novos parlamentares e os que estão pleiteando uma vaga ao Senado Federal e à Câmara Federal. Simples. Você vai começar a despertar esse senso nas pessoas. É só assim, para que daqui 10, 15 anos dê frutos. Porque se nós ficarmos na inércia, daqui 30 nós podemos começar essa discussão de novo. É assim. Essa é a solução. Precisamos de uma Constituição nova. Matheus, você que é mais jovem, você tem que puxar essa bandeira, Matheus. Convencer os seus pares, como o Evandro falou aqui, a olhar isso aqui. Evandro, muito obrigado mais uma vez pela 4ª visita nesse podcast. Eu espero que volte mais vezes. Muito obrigado. O espaço aqui está aberto. Quiser trazer mais pessoas para discutir com a gente, a ideia é essa mesmo aqui. Discutir para melhorar o senso crítico de quem nos assiste, quem nos acompanha. E para finalizar, gostaria que você falasse com esse público e deixasse essa mensagem que você quiser, que você acha importante para quem está nos assistindo. Agradecer pela oportunidade de Deus ter colocado você em nossas vidas. Muito obrigado, que continue frutificando cada vez mais. E para você que assistiu o melhor podcast do estado de Goiás, Josimar Pereira, eu só tenho um recado para você. Uma nova Constituição apenas. E que todos os atores que estão hoje desfrutando não participem sequer da discussão dessa nova Constituição. Essa deve ser a nossa bandeira. Uma nova Constituição a partir de 2027. Deus conosco, Deus com você. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe com um amigo e até o próximo episódio.